Acho que é isso. Tô só operando aqui, tá, pessoal? A questão da, da gravação, para ver se eu consigo gravar certinho, porque como tem muito tempo que eu não gravo, eu tô estranhando um pouquinho aqui o programa. Eu espero que dê tudo certo. Mas de qualquer sorte, se não der tempo é certo na imagem, quem tá com o simulado nas mãos vai acompanhando, dá para seguir. Como a gente tem 5 minutinhos, eu queria me explicar para vocês e queria deixar registrado, né, na gravação também, que eu estive ausente durante 15 dias, quase 20, por conta da Covid, né? Embora eu trabalhe em casa, o meu companheiro, ele é policial e ele não pode ficar em casa. Então, eu devo ter tido contato com o vírus por conta dessas idas e vindas dele. Porque no horário que ele não estava trabalhando, ele também estava resguardado como eu. Mas infelizmente, e também felizmente, né? Porque eu acabei já passando por esse problema. A gente sabe que há o risco da reinfecção, mas quando a gente passa, a gente tem que ser grato, né, gente? A gente tem que ser grato, porque tem tantos que não estão conseguindo passar. Então, infelizmente, eu tive contato com esse vírus e passei 15 dias bem debilitada, mas em casa, sendo acompanhada por médicos da minha casa. Deus me abençoou com isso. E isso, Tamires, só agradecer. Exatamente, Fran. Exatamente, Fran. Começaram a vacinar os policiais tem poucos dias, mesmo assim não chegou na idade ainda dele. Começaram a vacinar os que têm mais de 50 anos. Então fiquei 15 dias afastada. O médico, com 15 dias, ele me deu alta e ele falou: Juliana, vá sentindo, porque sempre a Covid deixa um resquício. O meu resquício, ele foi o menor possível, segundo os médicos, mas foi o que me afetou, porque na época me deu um pigarro e uma diminuição da minha capacidade vocal, justamente isso, né? Então, o que me deixou bastante apreensiva nos dias depois dos 15 dias, né? Porque eu tinha que dar aula, porque eu tinha que repor algumas aulas, sobretudo para o pessoal da PRF e da PF. Estava prestes a ter prova, né? E que acabou sendo suspensa também, sendo adiada. E eu fiquei muito apreensiva, porque eu tinha muita aula para dar, para repor, e minha voz estava péssima, eu estava com um pigarro sem fim na minha garganta, não tinha remédio que passasse. Mas o meu médico, eu acreditei nele, ele disse: confie, vai passar, dos males o menor, porque a Covid tem deixado resquício em coração, pulmão, às vezes até visão e cérebro. E eu não tive, o que eu tive foi isso. E que graças a Deus passou. Hoje eu tenho mais ou menos quase um mês, né, que eu tive a doença e que eu tô perfeitamente normal. Às vezes sinto uma dorzinha de cabeça que não sentia antes, mas que segundo os médicos também faz parte de todo esse processo. Então, por que eu dou esse depoimento? Para que vocês continuem se cuidando. É muito ruim, gente. É uma doença muito ruim, sobretudo porque os médicos não sabem o que fazer. E olha que eu estava acompanhada por 3 médicos, um deles era meu tio, né, de absoluta confiança, pessoas que atuam diretamente com os casos de Covid. E os médicos eram sinceros comigo: Juliana, a gente está dando o aparato para o seu corpo reagir, mas nessa doença é o seu corpo quem reage. É o seu corpo quem vai mostrar aí a capacidade de reagir, a gente tentando de alguma forma diminuir o esforço dele. E graças a Deus eu consegui, né, com essas medicações, esses medicamentos e com a força do meu corpo, que sempre cuidei, sempre tive alimentação muito boa, sou quase vegetariana, treino há 20 anos, então graças a Deus eu consegui passar bem pela doença. Embora a gente saiba também que tem atletas aí que faleceram por conta da Covid, que tem atletas que foram entubados, enfim, tudo é uma incógnita nessa doença, né, gente? A gente às vezes tem até medo de falar da experiência pessoal, para não parecer, sobretudo nesse momento no nosso país, discussões políticas, né? E não são discussões políticas, eu estou falando mesmo da minha experiência própria e tendo o cuidado de falar para vocês que isso é muito subjetivo. A forma como esse vírus reage em cada corpo é muito próprio. É muito próprio, Fran. A gente não sabe nada. E quando a gente conversa com os médicos, eles ficam: faça tal exame, vá fazer tomografia de não sei o quê, vá fazer não sei o quê. Porque o que eles querem é tentar ao máximo
diminuir os danos do vírus, né? E a força dele. Porque de fato não existe remédio para matar o vírus, né? Não existe. Então, com fé em Jesus, em breve tudo isso vai passar, a gente já está vacinando. Eu tenho fé. Fran, é muito difícil. É muito difícil. A gente lida assim, ó. O que eles têm de certo é que são 15 dias que você tem que estar sob absoluta observação. Então, qualquer mudança nos seus sintomas, você tem que sinalizar para o médico já verificar. Por exemplo, teve um dia que eu acordei com um pouco de tosse. Eu comecei com a dor de cabeça e minha garganta fechou, como se tivesse aquela infecção bacteriana que fecha. Eu nunca tive. De uma tarde para noite, minha garganta fechou. Eu dei aula, quando acabou a aula eu estava acabada de dor. Não dormi com dor na garganta. E no outro dia eu liguei para meu médico. Doutor, eu tô com uma dor na garganta absurda e uma dor na face, como se fosse fazer uma sinusite. Ele disse, Juliana, você tá com sintoma de Covid. Você precisa fazer o exame, né? Primeiro, o exame deu falso negativo. E meu médico insistiu, falou, eu mantenho o prognóstico, você vai ser tratada como se você tivesse com Covid. Dias depois eu refiz o exame e deu positivo. Quer dizer, eu já estava com Covid, o médico sabia que podia dar falso negativo e foi aquele do nariz. E aí, no terceiro dia eu amanheci com a minha garganta tossindo, uma tosse seca. Aí ele falou, vá para o hospital fazer exame no seu pulmão. Porque é tudo muito incerto. Você pode ir no 4º dia da doença para o hospital e seu pulmão está comprometido. Graças a Deus não estava. É muito, Fran, dói muito, dói. E como é no momento que você está espirrando muito e muito obstruída, porque entope o seu nariz de uma condição que não tem jeito, não tem como você respirar pelo nariz, é péssimo. Quando elas colocam o cotonete, eu tapava meu rosto, botava a máscara, porque, né, às vezes sai sangue, o meu não saiu, mas eu tive até pena de quem estava fazendo esse exame. Eu falava, nossa, se afaste de mim, eu falava para ela, né? E ela, não, a gente está fazendo isso, eu chorei. Enfim, e a gente tudo, sabe o que é pior disso, da doença, gente? É porque você tem que fazer tudo sozinha. Nenhum lugar você entra com acompanhante, nenhum lugar você entra com ninguém lhe apoiando, nada. E quando você chega para fazer o teste de Covid, eu fiz num laboratório particular, eu paguei o teste, porque meu plano ficou demorando para autorizar, porque era o 3º dia da doença, eu tinha que esperar o 6º, enfim, eu falei, eu não vou entrar com processo contra o plano agora, porque minha cabeça estava mal, né? A gente fica preocupada, eu tenho filhos e eu fiquei muito preocupada. Então eu fui. Chegando lá, quando eu falei, eu vim fazer o teste do Covid e tal, você é logo afastada do lugar, tem um protocolo, você responde ao questionário imenso do que você está sentindo, não sei o que, desde quando. É como se você fosse isolada da sociedade, é uma sensação muito ruim. E dentro de casa, o tempo todo, eu de máscara, porque meus filhos moram comigo. Então eu de máscara o tempo todo, eu dormia de máscara, acordava de máscara, para comer eu ia para a varanda do meu apartamento, fechava a varanda para dentro de casa e comia sem máscara, colocava a máscara e entrava, por amor aos filhos, porque tudo que eu não queria era ver meus filhos doentes. Eu falei, ó meu Deus, minha oração era essa, ó meu Deus, eu tô doente, eu aceito, eu vou tentar vencer, mas meus filhos não, por favor, por favor. Todo o meu medo era esse. Então assim, por que eu tô contando isso tudo? Primeiro, para que vocês, Charliane, todo dia eu não sei como agradecer a Deus. Eu não sei como agradecer a Deus. Eu só agradeço. Todos os dias eu agradeço por isso. Então, por que eu estou falando isso tudo a vocês? Primeiro, para que vocês se cuidem, porque realmente, fora de discussões políticas, vocês sabem que eu não sou afeita a isso. Eu dou aula de constitucional, de legislação, e não toco muito nesses pontos, porque eu acho que isso tudo é muito subjetivo, sabe? Mas para que vocês continuem se cuidando, de verdade, gente. Usem 2 máscaras. Todos os médicos me disseram, Ju, use uma máscara descartável por baixo e por cima uma de pano, ou aquela KN95 que substitui as 2. Use, porque tem cepas aí que não tem jeito. São muito rápidas, não tem como o corpo nem nem reagir. Então eu tô falando por isso, para que vocês continuem se cuidando, cuidem dos seus, pelo amor de Deus, porque é muito triste. Isso, Fran. Estão usando a máscara descartável por baixo, porque quando você acaba de usar, você descarta, joga fora, que é barata, dá para você comprar em qualquer lugar, com a de pano por cima. Isso, Tamires, aqui também tem essa cepa. Inclusive, eu tenho alunas que perderam a mãe em sala de aula quando eu entrei para falar, gente, voltei, graças a Deus tô melhor. A aluna parou minha aula e falou, eu perdi minha mãe tem uma semana. E chorou no meu braço virtual. Então, é muito triste, gente.
É muito triste. Então muito duro, Tamires, muito duro. Chega, me arrepiou. Quando ela contou, gente, para depois eu me concentrar para dar aula foi difícil, porque eu me deparei com a situação que qualquer um de nós poderia estar vivendo nesse momento. Qualquer um. E ela estava. E ela disse, eu quero desistir de tudo. E eu tive que parar a aula e conversar com essa menina. E ela chorou nos meus braços mesmo, virtualmente. Então, assim, que a gente continue se cuidando, que a gente continue cuidando dos nossos amores, que a gente tenha paciência e resignação, porque vai passar, Deus é grande, eu acredito no meu Deus, é muito grande, eu acredito nele, viu? E também para me desculpar com vocês, porque a nossa última aula ela foi muito postergada, ela foi muito adiada, e aí poderia ficar parecendo, poxa, essa professora não tem comprometimento. Não foi por isso, gente, foi por questões de saúde mesmo, e depois psicológicas, porque quando minha garganta ficou acabada depois da Covid, eu falei, meu Deus, é minha fonte de renda, de vida, que eu amo, a missão da minha vida é essa. Então eu precisei mesmo me afastar um tempo e me cuidar psicologicamente, me cuidar fisicamente. Graças a Deus, tô 100%. Fran, o Rio eu sei a situação, por isso que eu falei a questão da máscara, porque eu sei que você é do Rio, eu sei pelo seu sotaque, eu sei pelo seu número de telefone, e neste instante vou até responder sua mensagem do WhatsApp. Viu? Se cuide, meu amor. Use a descartável com a outra por cima, evite, não vá na onda do povo que tá, quero abrir escola, não sei o quê. Eu sei, gente, que tem gente que vive disso, que é difícil, mas mais difícil para mim é perder um ente querido. Perder um ente querido deve ser muito triste nesse momento, e tem famílias sendo devastadas. Tem um professor, amigo meu, você mora no interior de Sergipe. Minha irmã mora em Aracaju. Minha irmã ama Sergipe, ama. Eu tenho um professor amigo meu que estava com 75% do pulmão comprometido. A filha dele falando comigo. Reza, pelo amor de Deus. Então, exatamente, manifestações na rua. Tem um monte de gente que precisa, está desesperada também pelo financeiro, por ser arrimo de família. Eu entendo tudo, gente. Mas tudo vamos fazer com cautela. Vamos nos cuidar. Essa doença é muito triste. E triste pela solidão. A solidão dessa doença não tenho nem palavra para dizer. Você entra no hospital sem saber se você vai sair e sem ninguém. Você e você. Nem seu telefone você pode entrar, levar. É muito triste. Então se cuidem, viu? E por isso que eu contei a história toda, porque eu queria me desculpar com vocês. E hoje a gente conclui o nosso curso. Quero avisar vocês que tão logo a gente conclua, eu vou fazer um novo curso, né, de constitucional e legislação, formato SEBRASP, contemplando Polícia Civil, PRF, PF, e deve ser, gente, em maio, final de abril, início de maio. Por quê? Porque eu ainda estou na fase de reposição de aulas, então abril ainda está bastante conturbado para mim. Mas final de abril, início de maio, folga mais, e aí dá pra gente organizar, tá? Outra coisa, embora eu vá manter o grupo do WhatsApp, o nosso grupo, eu tenho o canal do Telegram, o meu canal do Telegram, professora Juliana Andrade. Eu tenho postado diariamente simulados, as resoluções dos simulados, como eu mando para vocês pelo grupo, aquele tipo, com comentários, com tudo. Eu tenho colocado dicas lá, eu tenho colocado questões para vocês responderem, eu tenho colocado informações sobre concursos. Então, quem quiser entrar por lá eu também vou falar sobre cursos. Mande link. Do grupo eu vou mandar o link eu até já mandei. Você tá lá, Fran, exatamente. O link. Eu vou mandar, Charliane, no nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser pode ir para lá, porque eu não vou parar de mandar, e tudo a meu respeito, curso que tiver, o que houver, eu vou postar lá, para que a gente tenha um canal já definitivo, eu e vocês, ok? Pois bem, nossa aula hoje trata sobre legislação extravagante, né? E vamos falar da Lei de Abuso de Autoridade e Lei de Crimes de Tortura. Por que você escolheu Lei de Abuso de Autoridade? Porque é uma lei nova. É a Lei 13.869 de 2019. Essa lei, gente, ela entrou em vigor
no momento da pandemia, do início da pandemia. Por essa razão, essa lei ainda não foi trazida em muitos concursos públicos. Ela deve começar a ser trazida a partir de agora, né, que os concursos estão voltando. Então é necessário que você tenha contato com essa lei e é necessário que você saiba muito a respeito dessa lei. Por quê? Porque ela deve ser muito cobrada a partir de então, tendo em vista ela ser tão nova. Então, por essa razão que eu escolhi essa lei, para a gente falar a respeito na nossa última aula, tá? E aí eu trouxe alguns esqueminhas bem bacanas para que vocês tenham contato com a forma como eu trato da teoria acerca dessa lei, a respeito dessa lei, tá bom? Eu vou abrir aqui a apresentação para que a gente comece já a falar a respeito da lei de abuso de autoridade. Vamos lá. Pronto. Então eu trouxe a lei de abuso de autoridade e a lei de crimes de tortura. E aí a gente vai abordar alguns temas relacionados à lei de abuso de autoridade e depois, no finalzinho, alguns temas relacionados à lei de crimes de tortura, que é a lei 9455 de 1997, tá? À medida que a gente for respondendo essas questões. Essas questões aí são inéditas, não são questões de concurso, essas questões da lei de abuso de autoridade, porque como eu disse para vocês, essa lei ainda não foi abordada em concursos, tendo em vista ser nova e ter vindo a questão da pandemia com suspensão dos concursos públicos. Então eu peço atenção para vocês, tá? Para que a gente possa resolver essas questões. Vamos lá. Primeira questão. De acordo com a lei de abuso de autoridade, não comete crime de abuso de autoridade quem deixar de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, desde que justificadamente. Gente, em regra, comete crime de abuso de autoridade quem deixa de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Essa é a regra. Porém, de acordo com a lei de abuso de autoridade, se a autoridade deixar de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária justificadamente, não há que se falar no cometimento do delito, tá? Então tá correta, não comete crime de abuso de autoridade quem deixar de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, desde que justificadamente. E aí eu trago o artigo 12, que diz respeito justamente a esse tipo penal, para que a gente dê uma olhadinha nele. Artigo 12. Deixar injustificadamente, tá vendo? Sem nenhuma justificativa, de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Observe, gente. Primeiro ponto. Quem comete os crimes, os delitos previstos na lei de abuso de autoridade é agente público. E aí esse conceito de agente público é amplo, esse sentido de agente público aqui na lei de abuso de autoridade é bastante amplo. Estão englobados nesse conceito, nesse sentido de agente público, estagiários, pessoas que prestem serviços públicos temporariamente, né? Agentes políticos, aqueles que ocupam cargos eletivos, os membros do Ministério Público, enfim, o sujeito ativo, né, dos delitos previstos pela lei de abuso de autoridade são os agentes públicos. Aqui no caso, o agente público deixou de forma injustificada de comunicar uma prisão em flagrante à autoridade judiciária, que a gente sabe que é obrigatória essa comunicação, a comunicação imediata, não é? A pena, se você observar também, é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Observe que essa infração é de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima é de 2 anos, tá vendo? Então, se aplica a Lei 9.099 com todos os seus benefícios, com os institutos despenalizadores. Observe também que a pena mínima é menor que 1 ano, 6 meses. Então, também é cabível a aplicação da suspensão condicional do processo, que é prevista, né, que traz previsão na Lei 9.099. Tá? Quem estiver anotando aí, pode anotar essas características.
E aí o parágrafo único traz algumas figuras equiparadas, quando diz assim: incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Então, se a autoridade judiciária, o juiz, determinou, expediu o mandado, né, para que a prisão preventiva ou temporária fosse executada, assim que ela for realizada, tem que haver comunicação imediata ao juiz que decretou, tanto a temporária quanto a preventiva. Tá? Lembrando que a prisão temporária é uma prisão que acontece no âmbito do inquérito policial e que, em regra, tem o prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 em caso de extrema necessidade. A preventiva não. A preventiva pode acontecer em qualquer fase do processo, desde que haja o atendimento dos requisitos previstos lá no 312 do CPP. Ok? Segunda figura equiparada, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Então, o agente público, a autoridade que deixar de comunicar a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra à família ou a uma pessoa indicada por essa pessoa que foi presa, também comete esse delito. 3. Deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Gente, sempre que uma pessoa é presa, no prazo de 24 horas, a autoridade policial tem que expedir e entregar ao preso a nota de culpa. Lá nessa nota de culpa, gente, tem todos os pormenores acerca da prisão realizada. Qual o crime que é imputado contra aquele preso, quem prendeu, quem foi responsável pela prisão, o condutor, as testemunhas, o motivo da prisão, a autoridade policial também assina. Tanto que a gente, advogado, quando a gente chega na delegacia, né, um cliente foi preso, a gente chega na delegacia, a gente pergunta logo: a nota de culpa já está com você, já está com o preso, já está com o meu cliente? Por quê? Porque é lá que a gente vai analisar o motivo da prisão, o crime, né, que está sendo imputado ao nosso cliente. Então, se não for entregue no prazo de 24 horas essa nota de culpa, a autoridade vai responder pelo crime previsto no artigo 12. Também, no 4, prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Aqui, gente, a execução da pena privativa de liberdade, da prisão temporária, da prisão preventiva, da medida de segurança ou da internação, no caso de adolescente, foi prolongada sem motivo justo e excepcional, e além de excepcional, né, excepcionalíssimo. Foi prolongada e a autoridade deixou de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando foi esgotado o prazo judicial. Por exemplo, no caso de prisão temporária, gente, esgotado o prazo, a soltura do preso é automática. A autoridade policial tem que imediatamente soltar o preso se não for o caso de prorrogação daquela temporária, tá? Então, se deixar de promover a soltura imediata quando esgotado esse prazo judicial ou legal, a autoridade responde pelo tipo aí previsto no parágrafo único, inciso 4. Todos, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Entenderam? Alguma dúvida, gente? Ok. Então, a primeira é correta. 2. É um dos efeitos da condenação a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Gente, a lei de abuso de autoridade traz alguns efeitos da condenação. O que são efeitos da condenação? Se o agente público ele for condenado pela prática do crime de abuso de autoridade, alguns efeitos podem ser impostos pelo juiz. E esses efeitos, eles se dividem aqui na lei de abuso de autoridade em não automáticos e automáticos. O que são efeitos não automáticos?
são aqueles que o juiz tem que fazer constar na sentença para que possam ser aplicados. Então, o juiz tem que colocar lá, aplica o efeito da condenação tal, né, na sentença. Por quê? Porque ele é não automático. E aí eu trouxe aqui, ó, nosso mapinha mental para a gente analisar quais são esses efeitos previstos na Lei de Abuso de Autoridade. Ó, os efeitos da condenação são divididos em automáticos e não automáticos. Falei para vocês que os não automáticos o juiz precisa fazer constar na sentença para que ele seja aplicado. E os automáticos não, decorrem da condenação. O agente público foi condenado pelo crime de abuso de autoridade, automaticamente ele vai ter que reparar os danos, tá? Ele vai ter que reparar os danos que ele causou por meio da prática daquele delito, né? Torna essa obrigação certa. E a requerimento do ofendido, o juiz pode fixar o valor mínimo da reparação desses danos. Observe, o juiz criminal, ele pode fixar o valor mínimo, né, a ser pago a título de reparação de danos. Então, esses efeitos são automáticos, tá? Não precisa que o juiz faça constar na sentença a obrigação daquele que foi condenado de reparar os danos causados pela prática do crime. E além disso, se o ofendido assim requerer, o juiz vai poder fixar o valor mínimo para que lá no juízo cível se execute, né, o valor para que esses danos sejam reparados. Esse efeito da condenação é automático. Existem também efeitos da condenação não automáticos. Nesse caso, gente, o juiz vai ter que fazer constar na sentença para que sejam aplicados. E eles só serão aplicados se o agente público for reincidente em crime de abuso de autoridade, ou seja, reincidente específico em crimes de abuso de autoridade. Que efeitos são esses, pró? Perda do cargo, mandato ou função pública e inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, nesse caso, o juiz vai analisar se aquele agente público é reincidente em crime de abuso de autoridade, já foi condenado antes, né, pela prática do crime de abuso de autoridade, e se sim, ele vai verificar qual é que ele quer aplicar. Vai fazer constar na sentença. Ele vai determinar a perda do cargo, mandato ou função pública e inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Entenderam, gente, esse mapinha aqui? Alguma dúvida? Então vamos voltar. Professora, eu tenho uma. Sim. No caso do não automático, teria que motivar a perda do cargo se ele fosse residente ou não? Nesse caso específico. Tipo, ele não automático, ele teria que motivar para ele perder o cargo ou não. Seria direto já. Ele precisa motivar isso aqui, ó, minha florzinha. A reincidência em crime de abuso de autoridade. Pronto. Ele precisa trazer isso. Entendeu? Entendi. Porque se viesse uma questão assim dizendo tipo, que teria que motivar, mas nesse caso só motivaria a residência e geraria a perda do cargo. Isso, ele tem que demonstrar a reincidência, que houve reincidência em crime de abuso de autoridade, a reincidência específica aqui, tá? E aí, em razão dessa reincidência, o juiz vai dizer quais ele aplica. Entendeu? Quais esses não automáticos aqui ele aplica. Entendeu, minha florzinha? Sim, entendi. Obrigada. Nada, querida. Então, ó, é um dos efeitos da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, certo? Condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Observe que não é qualquer reincidência, é reincidência em crime de abuso de autoridade. Corretíssima, tá, gente? Isso tudo que eu falei para vocês tá no artigo 4º. Fala assim, ó, são efeitos da condenação. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, inabilitação e perda do cargo,
são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, tá vendo? Devendo ser declarados motivadamente na sentença. Tá vendo aqui também a resposta da sua pergunta, ó? Declarados motivadamente. Pronto. Ok? Então a segunda está correta também. Vamos para a terceira questão. A lei traz um rol taxativo de sujeitos ativos de crime de abuso de autoridade, podendo ser eles, dentre outros, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Executivo e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Gente, os sujeitos ativos, quem pratica o crime de abuso de autoridade, eu já falei a vocês, são os agentes públicos. E eu falei a vocês que o conceito de agentes públicos aqui na Lei 13.869 de 2019 é amplo. Então você acha que a lei, ela traria um rol taxativo de todos os agentes públicos sobre os quais incide a lei? Claro que não. E ela mesma declara, gente, ó, no artigo 2º, ela fala assim, ó, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a, tá vendo? Então ele diz, compreendendo esse daqui, mas não se limita, esse é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Então ele bota, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos, civis e militares ou pessoas a eles equiparadas. Então, primeiro ponto que a gente precisa ter atenção. Servidores públicos militares também cometem crime de abuso de autoridade. Não são apenas os civis. Membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Aí, parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Tá vendo? Então, embora a lei traga, né, que os sujeitos ativos de crime de abuso de autoridade são agentes públicos, ela não traz um rol taxativo, gente. Ela mesma fala, ó, compreendendo, mas não se limitando a. Então, ela traz um rol exemplificativo. E ela vai além quando diz que agente público para ela, para os efeitos da lei, ó, é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, sem remuneração, porque foi eleito, porque foi nomeado, porque foi designado, contratado ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput do artigo, que são os órgãos da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, municípios e território. Entenderam? É um sentido bastante amplo. Pronto, então a terceira está incorreta. E aí eu trago para vocês um pouquinho, né, sistematizado, né, a questão do sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade. A lei apresenta um rol taxativo, um rol exemplificativo, diz que é qualquer agente público, vimos, né, servidor ou não, mas não se limita, compreendendo, mas não se limitando aos membros do Poder Legislativo, Executivo, servidores públicos civis e militares ou a eles equiparados. Vimos tudo isso. Então, ela fala sobre agentes públicos em sentido amplo. Agentes públicos que estejam no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, que cometem aquelas condutas. Aí você pode perguntar, professora, tudo bem. Quem comete crime de abuso de autoridade é agente público. Quer dizer que particular não pode, em nenhum momento, praticar crime de abuso de autoridade? Você acha, gente? O que é que vocês acham? Vocês acham que particular pode cometer crime de abuso de autoridade? Quem me diz?
Ninguém quer opinar, não? Ó, particular comete desde que em coautoria com agente público. Tem que haver essa junção do agente público com o particular. E mais, o particular ele tem que ter conhecimento que está diante de um agente público. Olha lá, ó. Coautoria, participação de particular em crime de abuso de autoridade é possível? Sim. Admite-se a coautoria ou participação, tá? Mas a qualidade de agente público, por ser elementar do tipo, comunica-se aos demais agentes, desde que eles tenham conhecimento de que é agente público. Então, o particular, ele só vai responder por crime de abuso de autoridade se ele tiver ciência que ele está cometendo aquela conduta com um agente público. Ele tem que ter esse conhecimento. Se na sua questão for dito que o particular não sabia que estava agindo com um agente público, ou não tinha conhecimento que fulano de tal era agente público, não há que se falar em coautoria ou participação. O particular ele pode até responder por outro crime fora aqui da lei de abuso de autoridade. Para que ele seja coautor ou partícipe em crimes de abuso de autoridade, ele tem que ter esse conhecimento de que está diante de um agente público que está agindo junto com ele. Entenderam? Alguma dúvida? Pronto. Além disso, já que a gente está falando de sujeito ativo, de coautoria ou participação, eu quero falar a respeito do elemento subjetivo do tipo ou dolo específico das condutas relacionadas a crimes de abuso de autoridade. Para que haja, gente, a tipificação do crime de abuso de autoridade, o agente público, além de praticar a conduta, ele vai ter que fazer isso com uma intenção específica, é o chamado dolo específico, é o chamado elemento subjetivo do tipo. O agente público vai ter que praticar aquela conduta com a intenção de prejudicar outra pessoa, beneficiar-se a si mesmo, beneficiar uma terceira pessoa, ou vai realizar aquela conduta por mero capricho ou por satisfação pessoal. Tá? Então quer dizer, professora, que toda vez que eu estiver diante de uma conduta prevista na lei de abuso de autoridade, eu tenho que verificar se houve essa finalidade? Sim. Então, por exemplo, ó, cadê o crime do artigo 12 que a gente viu? Quando a gente fala assim, ó, deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Esse agente público, gente, ele só vai cometer o crime de abuso de autoridade se ele tiver quaisquer dessas finalidades aqui. Tem que ter a finalidade ou de prejudicar outra pessoa, ou de beneficiar a si mesmo, ou de beneficiar a terceiro, ou fazer aquilo por mero capricho ou por satisfação pessoal. Os crimes de abuso de autoridade exigem, né, o preenchimento do dolo específico. Entenderam? Isso é de vital importância para você. Quem é o sujeito passivo dos crimes de abuso de autoridade? Quem é a vítima, né? Os crimes de abuso de autoridade, gente, são delitos de dupla subjetividade passiva. São dois sujeitos passivos. O sujeito passivo mediato e o sujeito passivo imediato ou principal. O mediato, gente, é o Estado. O Estado, o poder público, são sujeitos passivos dos crimes de abuso de autoridade que são cometidos por agentes públicos. Quem deveria estar defendendo o interesse público, agindo em nome do Estado, representando o Estado, comete crime em razão da função ou a pretexto de exercê-la. Então, nesse caso, o Estado é sujeito passivo. Mas a pessoa física ou jurídica atingida pela conduta abusiva também é sujeito passivo e, nesse caso, é sujeito passivo imediato ou principal. Entenderam? Então, a lei de abuso de autoridade, de crime de abuso de autoridade, prevê delitos de dupla subjetividade passiva. Isso pode ser questão de prova. E aí eu trago uma. Questão 4. É correto afirmar que os crimes de abuso de autoridade previstos na lei são delitos de dupla subjetividade passiva, pois todos eles trazem condutas que atingem dois sujeitos passivos, a pessoa física ou jurídica atingida e o Estado ou poder público. Perfeito, exatamente o que a gente acabou de falar, né, gente?
o sujeito passivo imediato, que é o Estado, e o sujeito passivo imediato ou principal, que é a pessoa física ou jurídica atingida pela conduta abusiva. Então, corretíssima a questão. Questão 5. As responsabilidades civil e administrativa por crime de abuso de autoridade dependem da criminal, podendo-se assim levantar questionamento sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. E aí atenção nesse momento, O agente público, gente, que comete o crime de abuso de autoridade, ele pode ser responsabilizado em 3 instâncias. Primeira instância, administrativa. Ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar, que pode ensejar até pela prática daquele delito, pela prática daquela conduta, a demissão. Ele pode sofrer também uma responsabilização no âmbito civil. Ele vai ter que reparar os danos, compensar, perdas causadas pela prática da conduta. Isso é feito no âmbito civil. E ele também será responsabilizado se aquela conduta for criminosa no âmbito criminal, tá? E aí vai sofrer a pena de detenção, de reclusão, de multa, a que for aplicada ao delito específico. Pronto. Então, o fato é, o agente público que cometeu um crime de abuso de autoridade, ele pode ser responsabilizado em 3 instâncias: administrativa, civil e criminal. Professora, e aí? Uma fica esperando a outra julgar? Como é que acontece? Gente, em regra, as 3 instâncias são independentes entre si. Então, as 3 vão correr como se as outras não existissem. A regra é essa, tá? Cada uma no seu âmbito de ação correrá de forma independente em relação à outra. Só que existem 2 hipóteses que a responsabilidade criminal interfere nas outras responsabilidades. Se no âmbito criminal, o agente for absolvido porque o fato, a conduta não aconteceu, então não houve prova da materialidade, inexistência, não existiu aquela conduta, ou ele foi absolvido por negativa de autoria, ele não foi o autor da conduta, provou-se no âmbito criminal. Nessas 2 situações, gente, a absolvição no âmbito criminal também trará absolvição no âmbito civil e administrativo, mas apenas nessas 2 situações. A questão diz: as responsabilidades civil e administrativa por crime de abuso de autoridade dependem da criminal. A regra é essa, podendo-se assim levantar questionamento sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Elas não dependem, gente, da responsabilidade criminal. Em regra, elas são independentes. A responsabilidade criminal só vai interferir nas outras, na civil e na administrativa, se o agente for absolvido por inexistência do fato ou negativa de autoria. Pronto. Então, artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, tá vendo? Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, nessas 2 situações aqui, a existência do fato foi negado, ou a autoria do fato foi negada, aí não se questiona mais. Aí, nesse caso, a responsabilidade criminal, ela interfere na civil e na administrativa. Entenderam? Então, aí eu trouxe uma sistematização dessa questão aí no âmbito da lei, que eu acho uma questão muito importante para cair em prova. As sanções de natureza civil e administrativa são esferas independentes. Se constituir uma infração administrativa, deve-se informar a autoridade competente, né? Porque se constituir uma infração administrativa, o processo administrativo vai ter que ser aberto por essa autoridade competente para a responsabilização administrativa do agente, podendo ensejar até a demissão. Se o juízo criminal decidir sobre existência ou autoria do fato, tais elementos não mais poderão ser questionados no âmbito civil e administrativo disciplinar.
Então, se no juízo criminal for decidido lá que o fato não existiu ou que aquele agente não foi o autor do fato, gente, pronto, acabou. Não vai mais questionar a existência ou a autoria no âmbito civil nem administrativo disciplinar. Só nessas duas hipóteses, tá? Se a sentença criminal reconhecer a excludente de ilicitude, tal decisão faz coisa julgada na seara civil e administrativa disciplinar. Se a sentença criminal, gente, além disso, reconhecer pela aplicação da excludente de ilicitude, por exemplo, aquele agente agiu diante de legítima defesa, estado de necessidade, né? As excludentes, essa decisão também faz coisa julgada na seara civil e administrativa disciplinar. Então, são nesses casos específicos, a responsabilidade criminal ela vai interferir na responsabilidade civil e administrativa, mas apenas nesses casos. Em regra, são esferas independentes. Entenderam? Vamos em frente. As penas previstas na lei serão aplicadas independente de sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Claro, em regra, cada âmbito aplica as penas, né, de cada âmbito. Então, no âmbito administrativo serão aplicadas as penas relacionadas à infração administrativa cometida. Assim também no âmbito criminal. As penas previstas na lei serão aplicadas, independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa. A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões forem resolvidas no âmbito criminal. Aqui houve uma repetição do que a gente já falou. Além disso, como eu falei, faz coisa julgada no âmbito civil e no administrativo disciplinar a sentença penal que reconheceu ter sido o fato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. São as excludentes de ilicitude, tá? Nesse caso específico, o agente vai ser absolvido no âmbito criminal porque ele agiu diante de uma legítima defesa, ou em estado de necessidade, ou em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito. Nesse caso, faz coisa julgada também no âmbito civil e no âmbito administrativo disciplinar. Professora, fale uma situação diferente aí, que a responsabilidade criminal, ela não interfere no âmbito civil e administrativo. Vou falar. Ó, vamos supor, vocês lembram da aplicação do princípio do indúbio pro réu lá no direito penal, né? Na dúvida, o juiz criminal, ele vai absolver o réu, né, gente? Por exemplo, se na análise daquela situação, daquela conduta relacionada a um delito de abuso de autoridade, o juiz, ele se vê diante de uma situação que tem ausência de provas que façam ele chegar a um convencimento que aquele agente público cometeu mesmo, né, o delito de abuso de autoridade. Na dúvida, no caso de insuficiência de prova, o juiz criminal ele vai absolver pela aplicação do princípio do indúbio pro réu. Houve a dúvida por falta de provas, por insuficiência de provas, ele absolve. Só que o caso da insuficiência de provas, a absolvição por insuficiência de provas, não interfere no âmbito civil e no administrativo. Eles podem, né, que lidam com verdades diversas, não lidam com a verdade real, lidam com a verdade material. Então, eles podem continuar analisando o fato e aplicar as penas relacionadas àquela conduta. Entenderam? Alguma dúvida? Ok, então a questão 5, ela é incorreta. Questão 6. O agente público que decreta medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, comete crime de abuso de autoridade. É crime equiparado a essa conduta a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixa de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. Então, ele fala primeiro que o agente público que decreta a medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com a lei comete crime de abuso de autoridade.
E ele diz que é crime equiparado a essa conduta a autoridade judiciária e o juiz que dentro de prazo razoável deixa de substituir a preventiva por uma medida cautelar diversa da prisão ou deixa de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Corretíssimo. Ó, gente, artigo 9º, ó. O artigo 9º diz assim: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Aqui, gente, foi decretada a prisão do indivíduo, só que essa prisão não diz respeito a flagrante nem a cumprimento de mandado judicial, tá? Então, ela não cumpriu essa medida de privação de liberdade, ela foi decretada em desconformidade com as hipóteses da lei. A pena para esse agente é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Observe que aqui não se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima é de 4 anos, está vendo? Superior a 2. Mas observe também que a pena mínima é de 1 ano, então se aplica a suspensão condicional do processo, tá? Pronto, o início foi exatamente isso. O agente público que decreta medida de privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais comete crime de abuso de autoridade. Aqui a gente aprovou no caput. Aí o parágrafo único traz as figuras equiparadas. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que dentro de prazo razoável deixar de, primeiro, deixar de relaxar a prisão ilegal. Então o juiz que percebendo que está diante de uma prisão ilegal, ele não relaxa a prisão. Segundo, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Aqui a figura equiparada cobrada na questão, né? E 3, o juiz deixa de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, tá? Nesses casos aí, são as figuras equiparadas do caput do artigo 9, cuja pena aplicada é detenção de 1 a 4 anos e multa também. Então, corretíssima a questão. Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Aí eu trago... Eu tenho uma dúvida, professora. Sim, meu amor. Todos os casos são de detenção, então todos os casos caberia a suspensão do condicional do processo? Sim. Ou não? Ou Sim. errei? Sim, porque as únicas penas aplicadas nessa lei são essas: detenção de 6 meses a 2 anos e multa e detenção de 1 a 4 anos e multa. A lei divide em 2 grupos, tanto que quando eu dou aula sobre essa lei, eu faço essa divisão na abordagem dos delitos. Entendi. Perfeita a sua análise. Então, sempre cabível a suspensão condicional do processo. Essa é uma conclusão que a gente pode tirar e que pode ser trazida numa questão. Perfeito. Então, antes de trazer essa questão das penas, gente, eu divido os crimes em eixos. A lei, ela divide os crimes em eixos. Ó, ela traz os crimes relacionados a excesso na investigação ou na instrução. Crimes relacionados a excessos contra os que sofrem restrição de liberdade, que é aqui o caso, né? Em que é decretado a medida de privação de liberdade em desconformidade com a lei. Outro eixo, crimes voltados à alteração da verdade ou manipulação. E crimes de violação da intimidade, da honra e da imagem daquela pessoa por um agente público, ok? A lei divide os crimes nesses eixos aqui. Todo crime que você for estudar na lei de abuso de autoridade se refere a um desses temas, como é o caso desse daqui que a gente acabou de ver, que se refere a excesso contra os que sofrem restrição da liberdade. Aí, em relação à gravidade, ele divide em 2 penas. Tá vendo? Eu acabei de falar com a colega agora, ó. Delitos menos graves, cuja pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E delitos mais graves, cuja pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Observe que não há pena de reclusão nessa lei. Não há pena de reclusão. Por isso que muitos discutem que a lei de abuso de autoridade é uma lei que traz a impunidade. Porque os agentes públicos, eles vão praticar diversas condutas que, de fato, não ensejarão uma pena de reclusão, de cumprimento em regime fechado, por exemplo, quiçá de cumprimento, né? Porque, por exemplo, em todos os casos podem ser aplicadas aí
as penas restritivas de direitos, né? Porque a pena máxima aqui é de 4 anos, ó. O juiz ele vai poder aplicar a pena restritiva de direitos. No caso dos delitos menos graves, ele vai poder aplicar os institutos despenalizadores da Lei 9.099, como transação penal, composição civil dos danos. Em todos os casos é cabível a suspensão condicional do processo. Então, observe. Por isso que muitos criticam essa norma. Isso aqui, gente, é uma observação muito massa, viu? Eu disse a vocês que a lei de abuso de autoridade, ela é aplicável aos servidores públicos militares, lembram? Só que, em relação ao crime cometido por servidores públicos militares, gente, não se aplica a Lei 9.099, nem as medidas despenalizadoras, nos termos do artigo 90A da própria lei. Ela diz assim, ó, as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar, da referida lei, da Lei 9.099, tá? A Lei 9.099 diz que suas disposições não são aplicáveis no âmbito da justiça militar. Ou seja, o crime cometido por militar, seja qual for o crime, ele vai ser julgado na justiça militar, ó, serão da competência da justiça militar. Entenderam? Então, no caso dos crimes de abuso de autoridade praticados por militares, eles não farão jus às medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099, como os outros servidores vão ter acesso, tá? Nesse caso, os crimes serão julgados pela Justiça Militar nos moldes do Código Penal Militar, ok? Que é a Lei 13.491 de 2017. Entenderam? Isso é importante, gente, muito importante. Até eu tinha esquecido que o GCRIM não se aplica a militar. Como que eu fui lembrar? Tem uma lei que alguns concursos cobram e outros não, né? Exatamente. E aí, pronto, e acaba... Eu acabei esquecendo. Alguns detalhezinhos acabam passando, porque de repente, no momento você está se preparando para um concurso que ela não cai, né? Exatamente. Por isso que é bom a gente ir cruzando as informações entre uma lei e outra, porque às vezes é um detalhezinho que é trazido na prova e você se perde. Perfeito, ótimo. Então serão da competência da Justiça Militar nos moldes do Código Penal Militar, ok? Não se aplica a Lei 9.099 no âmbito da Justiça Militar. São crimes, gente, todos eles de ação penal pública incondicionada. O titular da ação penal é o Ministério Público, tá? A própria lei admite a ação penal privada subsidiária da pública. No caso de Ministério Público estar diante de um crime de abuso de autoridade e ele não dá início no prazo legal à ação penal, o próprio ofendido, por meio do seu advogado, pode fazer por meio da ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, a ação penal privada subsidiária da pública será exercida no prazo de 6 meses, contados da data em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Então, a partir do momento que esgotou o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, até 6 meses depois, o ofendido, né, ele poderá, por intermédio do seu advogado, dar entrada nessa ação penal privada subsidiária da pública. Porém, embora o ofendido, por meio do seu advogado, possa fazer isso, o Ministério Público ele continua sendo o titular da ação penal, porque são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, ainda que tenha sido ajuizada a ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público ele poderá aditar a queixa ou repudiá-la. Ele lê a queixa-crime lá do advogado e fala: eu vou acrescentar aqui uns detalhes, algumas coisas. Ele pode repudiar, dizer: não quero essa queixa no processo, eu vou ajuizar, oferecer uma denúncia substitutiva. Ele pode oferecer denúncia substitutiva. Ele pode intervir em todos os termos do processo. Por exemplo, arrolar testemunhas, apresentar petições, pedir diligências, ele pode. Ele pode fornecer elementos de prova, ele pode interpor recurso e ele pode, a qualquer momento, retomar a ação como parte principal, no caso de negligência do querelante. No caso de negligência de quem deu entrada, na tomada de alguma iniciativa no processo, o Ministério Público ele pode retomar a ação como parte principal. Entenderam?
Ok. O bacana dessa lei é que a gente acaba estudando um pouco de processo penal, né? Isso, bacana, né, Fran? Ela traz muito cruzamento de informações. Eu acho muito massa isso também. A gente revisa um monte de coisa. Aí os efeitos da condenação a gente já falou, tá? Efeitos automáticos e não automáticos, já tratamos disso. Aí listei para vocês. Pronto, a gente já falou disso tudo. Em relação à aplicação das penas restritivas de direito, ó, que eu falei para vocês que eles têm o direito porque a pena ela não ultrapassa 4 anos, né, nos moldes do Código Penal. Então a lei ela traz quais são as penas restritivas de direitos que podem ser aplicadas no caso de crimes de abuso de autoridade, ó. Prestação de serviços à comunidade, suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e vantagens. Aí o juiz pode aplicar essas penas restritivas autônoma ou cumulativamente, uma ou as duas, tá? Ele pode impor que o agente público preste serviços à comunidade de forma gratuita, ou ele pode impor a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. Outra coisa, observe que quem fala sobre as penas restritivas de direito, gente, é o Código Penal, né? Em regra, embora a lei tenha trazido quais são as penas restritivas de direito que são aplicadas aqui no caso específico, quem diz as regras, quem dita as regras atinentes às penas restritivas é o artigo 44 do Código Penal. E o artigo 44.1 do Código Penal diz que não poderá haver substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nesses casos, nos casos em que o crime ele for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não vai poder haver essa substituição, ainda que a pena permita, tá? E aí eu trouxe quais são os artigos da lei que não vão poder ter, se o agente for condenado pela prática desses delitos, ele não vai poder ter acesso às penas restritivas de direitos. São os crimes previstos nos artigos 13, 22, parágrafo 1º, inciso 1 e 24 da lei, tá? Depois dê uma olhadinha neles especificamente, você vai ver que são crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e que por essa razão não se aplica, não se faz a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Então a questão 6 é correta, tá? Fiz uma revisão boa aí agora. Questão 7. Todos os delitos previstos na lei são dolosos e neles exige-se um elemento subjetivo especial, a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Perfeito, gente. Todos os crimes previstos nessa lei são dolosos. Como é que eu sei se todos os crimes são dolosos? Basta você lembrar uma regra simples lá do direito penal, né? Os crimes, eles só são puníveis na modalidade culposa se houver previsão na norma. Se não houver, só se pune na modalidade dolosa. Aqui na lei de abuso de autoridade não há previsão de punição pela prática de delitos na modalidade culposa. Então, todos os delitos previstos na lei, eles são dolosos. E além disso, exigem o dolo específico que a gente falou agora há pouco, né? Exige-se um elemento subjetivo especial, que é a finalidade de prejudicar alguém, ou de beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Certíssimo. E aí eu trago lá no início da lei, ela diz assim nas disposições gerais, salvo engano, artigo 1º, a lei define crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidores ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas constituem crime de abuso de autoridade que, praticadas pelo agente,
com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, tá vendo? Então tem que ter o dolo específico. Você tem que verificar se houve esse dolo, o atingimento dessa finalidade, a intenção. Então a questão 7 está correta. Alguma dúvida, pessoal? Questão 8. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Acabamos de falar certinho, né? Admitindo-se ação penal privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Perfeito. Se o Ministério Público ele não oferece a denúncia no prazo legal, cabe sim a ação penal privada subsidiária da pública. A ação privada subsidiária será exercida no prazo máximo de 6 meses, certo? Contado da data em que se esgotar o prazo para o recebimento da denúncia. Ó, que questão maldosa, né, gente? Ela vem toda certinha, mas só que a ação privada subsidiária será exercida no prazo máximo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia e não recebimento. Tá? Então ela está incorreta por essa razão. O Ministério Público ele não ofereceu a denúncia. Se fosse recebimento, o Ministério Público teria oferecido a denúncia e ela estaria sendo avaliada pelo juiz, que rejeita ou recebe. Ok? Então está incorreta porque fala em recebimento, quando na realidade teria que falar em oferecimento. E aí eu trago aqui, ó. Admitida a ação penal privada subsidiária da pública, exercida no prazo de 6 meses contados da data em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Então, 8, incorreta. Questão 9. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso a todo auto de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, é crime de abuso de autoridade punível com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Essa questão também é bem maldosa, ó gente, porque embora ela traga uma conduta que é toda no sentido da prática do crime, ela esquece de falar de uma ressalva, de uma exceção. Ela é maldosa, que a torna incorreta, tá? Então, ó como ela é maldosa, ó. O artigo 32 diz assim, ó, negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Então veja, ela só vai até a obtenção de cópias, ó gente. Em regra, essa conduta de se negar ao interessado, ao defensor, ao advogado, o acesso à investigação, ao TCO, a um procedimento investigatório, impedir a obtenção de cópias é crime, salvo se aquelas peças se referirem a uma diligência que esteja em curso ou que indiquem a realização de uma diligência futura que tenha o sigilo como imprescindível. Se quebrar aquele sigilo, a diligência vai ficar inócua, inválida, vai perder o poder de desvendar aquela situação, tá? Então, salvo nessas circunstâncias aqui, negar é crime de abuso de autoridade. Como a questão não trouxe a ressalva, ela ficou errada, ela se tornou incorreta, tá? A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Entenderam? Então, questão 9, incorreta. Questão 10. Desde que comprovado o dolo específico,
constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, não é considerado crime de tortura, e sim delito de abuso de autoridade, punível com detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. Gente, se for comprovado o dolo específico, que dolo específico é esse? Capricho pessoal, satisfação pessoal, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiros, não é verdade? Aqueles elementos subjetivos específicos. Se for comprovado esse dolo específico, o constrangimento do preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo, parte dele exibido à curiosidade pública, é crime de abuso de autoridade. Observe que se não houvesse comprovação desse dolo específico, constranger, né, mediante violência, grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental daquele preso por um ato ou medida não prevista em lei, poderia se tratar de tortura, sim. Poderia se tratar de tortura. Só que nesse caso específico ele falou que desde que comprovado o dolo específico. E aí ele fala justamente do artigo 13, que fala assim, ó: constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a, inciso 1º, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2, submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. E aí eu já aproveito para lembrar a vocês que nesse caso específico não se aplica a pena restritiva de direitos, porque tem violência e grave ameaça, tá vendo? A pessoa. Então, nesse caso específico, não se aplica a pena restritiva de direitos, tá? E, além de tudo, se aplica a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, que é a pena do crime de abuso de autoridade, sem prejuízo da pena cominada à violência. Então, se essa violência gerou uma lesão corporal grave, por exemplo, ele responde também, ele tem a pena relacionada a essa violência também vai ser aplicada. Então, essa está correta, não se trata de tortura justamente porque se comprovou aqui, colocou a questão da comprovação do dolo específico. Entenderam? Questão 11. Agora a gente entra na discussão a respeito dos crimes de tortura. E aí eu vou fazer uma abordagem aqui, gente, em relação a lei de crimes de tortura, que eu acho importante. E que bom que a gente acabou aqui a parte de abuso de autoridade falando de crime de tortura. Ó, a lei que tipifica os crimes de tortura, ela veio regulamentar o artigo 5º da Constituição, inciso, salvo engano, 73. Eu sou ruim para decorar. Que fala assim, ó, que são considerados crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes considerados hediondos, respondendo por eles, né, os mandantes, os executores e os que, podendo evitar, se omitiram. Esse inciso, ele fala, a lei, né, considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis, e aí traz tudo. Ali, o artigo 5º inciso da Constituição traz um mandado de criminalização daquela conduta. Lá em 88, a Constituição determinou que uma lei regulamentasse o crime de tortura, de tráfico e de terrorismo e os crimes hediondos, tá? A Constituição trouxe um mandado de criminalização. A Lei 9455 de 97, ela veio tipificar essas condutas. A gente sabe que a tortura é crime equiparado a hediondo, né? E que por ser crime equiparado a hediondo, tem essas características, são inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e indulto, e o regime inicial de cumprimento de pena é fechado. Isso nos moldes da Constituição e da Lei de Crimes Hediondos. Porém, a gente sabe que o STF já julgou no sentido de que
é o juiz quem vai dizer qual o regime do início de cumprimento de pena. Não obrigatoriamente seria fechado, tá? Entendimento do STF. Essa lei de crime de tortura, gente, ela fala sobre a forma, a tipificação desses delitos em 5 tipos. 5, né? Que a gente vai ver aí no decorrer da nossa aula, tá? E aí a gente vai ver que também 3 dos tipos, 4 dos tipos trazem uma intenção específica, um dolo específico. A gente vai ver que o dolo específico é determinante na tipificação dos crimes de tortura. A gente vai ver aqui nessa parte. Então vamos lá, ó. Questão 11. Analise as afirmativas abaixo com fundamento na Lei 9455 de 7 de abril é de 97, não é 77 não, que define os crimes de tortura e dá outras providências. 1. Aumenta-se a pena do crime de tortura de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido mediante sequestro. Gente, a lei de crimes de tortura traz algumas causas de aumento de pena, de 1/6 a 1/3. Se o crime for cometido por agente público, se a tortura for praticada contra criança, contra adolescente, contra gestante, contra maiores de 60 anos. E se a tortura é praticada mediante sequestro. Essas são as hipóteses em que se aumenta a pena do crime de tortura. Então, aí deixa eu ver se eu trouxe aqui. Aqui, ó. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido mediante sequestro. Artigo 1º, parágrafo 4º da lei. Então, essa está correta. 2. A pena para o crime de tortura, quando resulta morte, é de reclusão de 8 a 12 anos. Gente, a lei de crimes de tortura traz 2 qualificadoras do crime. Primeiro, se da tortura resultar resultar lesão corporal grave ou gravíssima. Segundo, se da tortura resultar morte. No caso da tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar a morte, a pena é de reclusão de 8 a 16 anos. Ele falou aqui 8 a 12, ó. Então, a pena para o crime de tortura quando resulta a morte é de reclusão de 8 a 16 anos e não 12. Por isso que essa está incorreta. Terceira questão. O crime de tortura é inafiançável, certo? E insuscetível de graça ou anistia. Perfeito, gente. O artigo 1º, parágrafo 6º da lei diz: o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Lembrando que quando o crime é inafiançável, o advogado ele não pode requerer liberdade provisória com arbitramento de fiança, né? Só que ele pode requerer a liberdade provisória sem o arbitramento de fiança, que a própria Constituição prevê que, né, ninguém será mantido preso se couber liberdade provisória com ou sem fiança. E ele é insuscetível de graça ou anistia. Graça, gente, é o perdão concedido pelo presidente da República por meio de decreto. E a anistia é o perdão concedido por lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ok? Não pode o criminoso que praticou tortura ter acesso à graça ou anistia. O crime é insuscetível de graça ou anistia. Então essa está correta. E 4. O condenado por crime de tortura, quando resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Nos moldes da lei, sim, ó, gente. Artigo 1º, parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Iniciará é obrigatório, tá? Professora, essa ressalva aí é o quê? O condenado por crime de tortura, em regra, inicia o cumprimento da pena em regime fechado, exceto, gente, a tortura omissiva. Aquele que tinha o poder e o dever de apurar ou evitar a tortura não fez. Nesse caso, ele vai responder pela tortura na modalidade omissão, tá? E a pena da tortura omissiva é de detenção de 1 a 4 anos, não é de reclusão. Então, ele não inicia o cumprimento de pena em regime fechado, não.
Entenderam? Mas lembrando que, embora a lei ela traga esse início de cumprimento de pena em regime fechado obrigatório, gente, o STF já julgou no sentido, já há entendimento no sentido de que quem fixa esse início do cumprimento de pena é o juiz diante da situação específica, tá? É importante vocês saberem. Então, certo, 1, 3 e 4. Letra C de coração. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. Alguma dúvida? Aí eu trago, ó, a tortura e a Constituição. O artigo 5º da Constituição diz, em seu inciso, que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É importante a gente lembrar que, embora o artigo 5º fale dos direitos e garantias fundamentais, e ele traga direitos que podem ser relativizados uns diante dos outros em situações concretas, né? Por exemplo, o direito à propriedade, que é um direito fundamental, ele pode ser relativizado diante do poder de desapropriação do Estado. Não pode? Pode. Porque os direitos fundamentais, em regra, eles são relativos. Eles podem ser limitados na situação concreta. Porém, existem 2 direitos fundamentais que são absolutos. Um deles é a proibição à tortura, gente. A tortura não é admitida, a prática da tortura, diante de nenhuma situação, nenhuma justificativa. A proibição à tortura é um direito absoluto e a proibição à escravidão também. São os 2 únicos direitos fundamentais absolutos na nossa Constituição. Tá? Aí vem o artigo 5º, inciso 63, não é 73, né? 43, que diz assim: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. A gente falou disso. Questão 12. A tortura é proibida pela Constituição de 88, sendo essa proibição, inclusive, um direito fundamental. Sua prática é considerada como crime, sendo disciplinada pela Lei 9455 de 97. Sobre os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Vamos lá. Letra A. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Perfeito, gente. Ó, os 3 primeiros crimes de tortura previstos na lei, eles têm esse núcleo aqui, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Todos 3, os primeiros 3, têm esse núcleo, só que tem 3 intenções diferentes, 3 dolos específicos. O primeiro, com a finalidade de obter declaração, confissão ou informação. Segundo, com a intenção de fazer com que aquele que é torturado pratique uma ação ou omissão de natureza criminosa. E terceiro, por conta de discriminação racial ou religiosa. Então, nesse caso específico aqui, ele cobrou a tortura em razão de discriminação por raça ou por religião. Ok? Tá lá no artigo 1º, inciso 1. E aí eu trouxe tudo aqui, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Letra A. A linha A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É o primeiro dolo. Segundo dolo, a linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Terceiro dolo, a linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, essa está correta. Ele quer a errada. Letra B. Aquele que se omite em face da prática do crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, também pratica crime. Sim, gente,
É a tortura na modalidade omissão, tortura omissiva ou tortura imprópria, cuja pena é de detenção de 1 a 4 anos. Observe que, em regra, a tortura tem a pena de reclusão de 2 a 8. Nesse caso, a pena é de detenção de 1 a 4. A tortura omissiva, gente, não é crime equiparado a hediondo. Não inicia cumprimento de pena em regime fechado. Tá? É importante se saber. Então, essa também está correta, a gente não marca, que ele quer é incorreta. Letra C. O crime de tortura é afiançável e suscetível de graça e anistia? Ele deu a questão, né, gente? É inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Então, essa é incorreta, essa é que a gente vai marcar. Mas vamos em frente. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa, gente, é a 4ª modalidade de prática de tortura. A gente já falou 3. Essa aí, quem comete é um crime próprio. Quem comete é aquele que tem o outro sob guarda, poder ou autoridade. E aí, com emprego de violência ou grave ameaça, e diante de um sofrimento físico ou mental causado, ele aplica castigo pessoal. Ele realiza aquela violência ou grave ameaça como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. É a história daquele que foi recente, né? Que teve lá em São Paulo, de uma criança de 11 anos que era mantida dentro de um barril, nua, dormia em pé, sem comer, presa, né? Pelo pai e pela madrasta. O pai e a madrasta alegaram que submetiam aquela criança de 11 anos àquela situação porque ela era muito agressiva para castigá-la. Então, ó, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça. Aquela criança sofreu tanto violência quanto grave ameaça, causando intenso sofrimento físico ou mental, ambos, como forma de aplicar castigo pessoal. É tortura, gente. O casal lá, o pai e a madrasta, respondem por tortura, tá? É o que está previsto no artigo 1º, inciso 2. E letra E, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Gente, se a tortura for praticada por agente público, primeiro, incide uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3. Segundo, a condenação vai acarretar, esse efeito é automático, o efeito da condenação é automático, não precisa o juiz fazer constar em sentença. Acarretará a perda do cargo, função ou emprego público desse agente e a interdição para o exercício do cargo, função ou emprego público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se ele sofreu uma pena de reclusão de 6 anos, ele vai ficar por 12 anos interditado para o exercício de outro cargo, função ou emprego. Isso está no parágrafo 5º do artigo 1º. Entenderam? Alguma dúvida aqui, gente? Então, a incorreta está na letra C, de coração. Questão 12, letra C. E aí eu trago os crimes... Ah, que bom, eu nem sabia que eu tinha trazido. Os crimes de tortura. De acordo com a lei, constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Aqui é o núcleo. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É a chamada tortura prova ou tortura persecutória nas provas. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. É a chamada tortura como crime meio. Ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Tortura discriminatória ou tortura racial. A tipificação dessas 3 condutas aqui, gente, fica condicionada ao preenchimento de 3 elementos. Primeiro, o meio empregado.
violência ou grave ameaça. Segundo, as consequências sofridas pela vítima, sofrimento físico ou mental. Terceiro, o dolo específico ou a finalidade pretendida. Obter informação, declaração ou confissão, provocar ação ou omissão de natureza criminosa ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Tem que ter o preenchimento de todos os elementos para que se configure o crime de tortura, viu, gente? Se faltar qualquer um desses elementos, não há que se falar em tortura. E aí o agente vai ficar impune? Não, ele pode incidir num outro tipo lá previsto no Código Penal, por exemplo. Mas para ser tortura, tem que ser preenchidos os 3. A gente tem também a submissão de alguém sob guarda, poder ou autoridade, a gente acabou de falar, é a tortura castigo ou tortura pena. A pena de todos eles, gente, é reclusão de 2 a 8 anos. E aí, por fim, a figura equiparada, eu disse que são 5 tipos, né? Quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. É a chamada tortura própria. Lembra, a gente acabou de fazer uma questão que colocou assim, ó, desde que haja dolo específico, é crime de abuso de autoridade quem submete pessoa presa mediante violência, causando sofrimento. Lembra? Falamos disso há pouco. E que foi crime de abuso de autoridade porque tinha o dolo específico de lá. Se não houvesse o dolo específico de lá, a gente poderia aplicar a tortura própria. Aí eu trouxe as características comuns de todos os 5 tipos. São crimes materiais, exigem um resultado naturalístico para a consumação. Há a possibilidade de tentativa, né? O agente ele pode, por circunstâncias alheias à vontade dele, ele ser impedido, né, de continuar naquele intuito criminoso. Há a possibilidade de desistência voluntária. No decorrer da prática da tortura, o agente desistir voluntariamente, ele vai responder pelos atos praticados até a desistência. Não admite arrependimento eficaz. O agente não pode acabar de torturar e se arrepender. No caso do crime de tortura, não há que se falar em arrependimento eficaz, nem arrependimento posterior, porque não se fala em crimes relacionados a patrimônio. São crimes de ação penal pública incondicionada, todos eles. O titular da ação penal é o Ministério Público. Na modalidade omissiva, a gente falou também, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4, que é a tortura omissão ou tortura imprópria. Falamos disso há pouco tempo atrás, falei inclusive que esse crime não é equiparado a hediondo e que não há a exigência, né, de regime inicial de cumprimento de pena ser fechado. Alguma dúvida, gente? Questão 13. De acordo com a Lei 9455 de 97, que define o crime de tortura, assinale a alternativa correta. Letra A. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Perfeito, gente. Já a primeira aí, corretíssima, né? Mas vamos olhar as demais. A condenação não acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, podendo o condenado exercer suas funções normalmente. A gente viu que um dos efeitos da condenação é a perda do cargo, função ou emprego público. Inclusive, esse efeito é automático, né? Então, não acarretará, tá errado. Letra C. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial, certo, religiosa, certo, ou qualquer outro sofrimento que a vítima julgue ser vexatório. Gente, lembrem, em direito penal, a gente não faz analogia em prejuízo do réu. Não há que se falar em analogia em malam partem. Então, se a lei falou em razão de discriminação racial ou religiosa, são apenas essas. A gente não pode presumir nenhuma outra, tá? Como fez aqui a letra C, quando colocou ou qualquer outro sofrimento que a vítima julgue ser vexatório.
A gente não pode admitir isso. Está errada por essa razão. Letra D. O guarda municipal, quando extremamente necessário, poderá submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Gente, lembre que eu falei, a proibição da tortura, ela é direito fundamental absoluto. Não há que se falar que se for extremamente necessário pode se torturar em nenhuma situação, tá? Então não há que se falar aí na possibilidade de relativização da proibição da tortura, como a letra D fez. Portanto, a correta é a letra A de amor. 13, letra A. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Aí eu trouxe os efeitos da condenação, ó. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego e interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Esses efeitos são automáticos. Questão 14. Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia de polícia. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática dos atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável por seu interrogatório cobriu sua cabeça com um saco plástico e amarrou-o no seu pescoço, asfixiando-o. Como Luciano não confessou, o policial deixou-o trancado na sala de interrogatório durante várias horas, pendurado de cabeça para baixo, no escuro, período em que lhe dizia que, se ele não confessasse, seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala de interrogatório, manteve-se inerte. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocara intenso sofrimento físico e mental. Considerando a situação hipotética acima e o disposto na Lei 9455 de 97, julgue o item subsequente. O delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta do policial, pois o crime de tortura somente pode ser praticado de forma comissiva. Gente, acabamos de falar que o crime de tortura ele é punido na modalidade comissiva, né, que traz uma ação, mas ele é punido também na modalidade omissiva, né? O delegado, nesse caso, ele tinha o dever de evitar e apurar a tortura naquela situação, já que a tortura foi praticada na delegacia de polícia. Então, nesse caso, ele responde sim pela tortura na modalidade omissiva ou imprópria, tá? Incorreta, portanto, nos moldes do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Tortura. Questão 15. Nos termos da Lei 9455 de 97, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, 1. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, correto. 2. Para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa, também correto. 3. Em razão de discriminação racial ou religiosa, também correto. Então, estão corretas a 1, a 2 e a 3. E aí eu trago o artigo 1º e seus incisos, seu inciso e suas alíneas, né? Para justificarem, a gente acabou de ver esses crimes especificamente um por um. Alguma dúvida, gente? 16. A respeito dos crimes de tortura regulados pela Lei 9455 de 97, assinale a correta. A pena prevista para o crime de tortura, consistente em submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é de reclusão de 2 a 5 anos. Não, gente, a regra é 2 a 8 anos. Reclusão de 2 a 8. O resto tá tudo certinho. Letra B.
A pena prevista para aquele que se omite em face de condutas que caracterizam crimes de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, é de 1 a 3 anos. É de detenção, gente, de 1 a 4 anos e não 3. Aqui ele teria que colocar detenção de 1 a 4 anos. Letra C. O agente público que pratica uma das condutas que caracterizam crimes de tortura terá a pena aumentada em 2/3? Não. Terá a pena aumentada de 1/6 a 1/3. Não é 2/3. Letra D. O agente público condenado pelo crime de tortura perderá o cargo, função ou emprego público, certo? E sofrerá interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeito. Essa é a correta. São os efeitos da condenação pela prática do crime de tortura que são automáticos. E letra E. O crime de tortura é insuscetível de fiança ou graça, certo? Mas é suscetível de anistia? Não. É insuscetível de anistia também. Portanto, a correta é a letra D de dado, nos moldes do artigo 1º, parágrafo 5º da Lei de Tortura. Aí as causas de aumento de pena, ó gente, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, e se o crime for cometido mediante sequestro. Questão 17. No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a alternativa correta. Letra A. O crime de tortura é afiançável? Não. Inafiançável. O crime de tortura é suscetível de anistia? Não. Insuscetível de anistia. Letra C. A condenação deve acarretar a perda do cargo público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada? Não, pelo dobro. Letra D. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, com emprego de grave ameaça, a intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Perfeito, essa está correta. E letra E. O crime de tortura é suscetível de graça? Não, insuscetível. Então, a correta é a letra D de dado. Questão 18. De acordo com a Lei 9455 de 97, se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10. Letra A, ó gente, é a tortura qualificada pelo resultado. Lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10. Se resultar morte, reclusão de 8 a 16 anos. Então, letra A, de amor. 19. O agente público que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, pratica o delito de tortura. No caso, foi agente público, tortura com aumento de pena, né, gente? Tortura com aumento de pena. Letra A. Aí, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público. Pronto. Pois bem, nós corrigimos então o nosso simulado que trata sobre a Lei de Crimes de Abuso de Autoridade e a Lei de Crimes de Tortura, tá? Creio eu que nós abordamos, pelo menos no que diz respeito a ambas as leis, especificamente os pontos que serão cobrados na prova. Claro que isso não dispensa, no que diz respeito à Lei de Abuso de Autoridade, que você leia os tipos penais, porque são muitos, viu, gente? Previstos lá. Mas a estrutura da norma, você já viu comigo aqui. Como os crimes são colocados, quais as penas, os institutos a serem aplicados, as leis. Eu creio que tenha sido, assim, bastante proveitoso nesse sentido. Ok? Com certeza. E principalmente porque não tem muita questão, né, de abuso de autoridade, por ser novo, Não né? tem. Eu acho que a gente vai ser as próximas cobaias. Exatamente, Aliane. Essas questões, eu fiz algumas e tive acesso a outras, né? Formato Sebrasp, e aí coloquei para vocês, tá?
eu quero dizer, gente, que foi muito especial estar com vocês, sobretudo vocês que aqui se encontram, e aí não que vocês, não que eu esteja desmerecendo as outras pessoas, mas é muito bom ter o aluno com a gente na sala de aula. Eu sei que muitos não estiveram por impossibilidade por conta do trabalho, né? E que ainda assim ficaram com a gente, mesmo sabendo que iam assistir posteriormente a aula. Mas assim, foi muito especial eu estar com vocês durante esse período. Espero ter notícia de vocês, que vocês não sumam de mim e que a gente possa se encontrar outras vezes em outros projetos, eu possa tê-las lá no meu grupo do Telegram, lá no meu canal do YouTube, né, que eu sempre posto também coisas importantes para concurso público. Os dois se chamam Professora Juliana Andrade, tá? E espero encontrar vocês novamente. Agradeço bastante a confiança, o carinho, a presença. Ok? Tudo certinho? Então assim a gente conclui o nosso... Obrigada, Fran. Pois é, se vocês vierem aqui em Salvador, gente, por favor, tá? Falem comigo, me chamem. Vocês sabem meu telefone, vocês sabem... Malan Partem. Se escreve assim, ó. Malan Partem. Agora que eu tô vendo aqui o que vocês escreveram. Pronto. Leila, eu vivo disso. Eu quero ver vocês crescendo, eu quero ver vocês realizando sonhos. Isso pra mim é muito importante, viu? De verdade. Por favor, quem mora fora de Salvador, quando vier aqui, me chame. Quem mora aqui em Salvador também, passar dessa pandemia, vamos marcar um projeto aí massa de um aulão presencial, que vai ser muito bacana, eu gosto bastante. Viu? Fiquem com Deus, queridas. Que Deus abençoe vocês, proteja. Dentro em breve a gente tá junta novamente. Tá bom? Obrigada por tudo. Tchau, pessoal.